código de conduta para o desenvolvedor. Ó, chique, hein? Com Wagner Mendes Volts, o famoso Fusca. Bibi. Vai lá. Boa tarde. Bom, vamos lá. Como foi apresentado, meu nome é Fusca e meu apelido é Wagner. Então você pode me chamar assim de Fusca, não vou ficar nada triste e eu vou atender você. Porque se chamar Wagner, eu vou imaginar que é outro, nem mais minha mãe me chama assim. Então, por favor, me chame de Fusca. Beleza? Eu vou trazer uma situação que faz alguns anos a gente tem trabalhado. Eu queria começar com essa pergunta aqui. Qual é o maior desafio que você tem ao lidar com desenvolvedores de software? Ok? E eu queria que você respondesse para você mesmo, na sua cabeça, e fizesse essa reflexão. Qual é o maior desafio que você tem ao lidar com desenvolvedores de software? Beleza? Todos os cenários. Pode ser Scrum Master, pode ser do RH, pode ser propriamente desenvolvedor. Porque aqui eu acho que a gente tem um cenário bem diverso, né? Então, cada um vai ter uma resposta. Mas eu tentei categorizar em dois grandes grupos aí que pode ser, de repente, uma parte técnica ou comportamental. Na técnica ali, eu não sei se você tem uma dificuldade de saber se aquele desenvolvedor que fala que é sênior, ele realmente é sênior. Como é que ele materializa isso? Como é que você mede o código dele, se realmente está entregando com qualidade, se o código foi bem produzido, como é que é a deficiência do time, todas questões parte técnica. Outra coisa, talvez você tenha cenário de desenvolvedores que são bons, que são seus parceiros, de repente eles estão querendo sair da sua empresa. Por quê? Porque vê que o cenário da sua empresa não é um cenário talvez atualizado. E de repente ele vê que na empresa da frente ele vai ter um maior crescimento. Ou então você tem desenvolvedores que colocam estimativas furadas. Toda vez que você pede uma estimativa, lembrando que estimativa não é profecia, ou seja, vai acontecer, não bate, não chega próximo. Ou então o desenvolvedor fala, não, eu vou entregar. Mas você pergunta, você testou? Não, só falta testar, então não entregou. Então, como é que são esses comportamentos assim, né? Não sei se você passa por isso, o pessoal riu, acho que é um pouco da realidade de alguns. Eu vou te dizer que há algum tempo atrás, nessa empresa aqui no canto chamada DB1, um grupo de pessoas começou a se reunir e estava muito incomodado com isso. Eu era uma dessas pessoas. Não eram muitas, mas esse grupo começou a se reunir, conversar, bater um papo no café ali, e de repente esse grupo começou a tomar um nome, virou comitê técnico. E esse comitê falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, tem gente boa saindo que a gente não queria que saísse, olha quanta gente... Vou dar um exemplo aqui, a gente assistia a palestra do TDC, a gente falava assim, nossa, os caras estão muito além do que a gente. Como que a gente vai chegar lá? E a gente estava muito incomodado com isso. A gente começou a falar assim, puxa, o que a gente vai fazer? A gente chegou num consenso que faltava profissionalismo dos desenvolvedores. E aqui eu vou fazer uma analogia, não sei se é uma realidade. Lá em Curitiba, eu sou de Curitiba, mas eu moro em Maringá. Lá a gente falava que é a bola dente de leite, né? Com sotaque, bem legal. Eu já perdi bastante esse sotaque, mas não sei se é a realidade de alguns, mas essa bola de 1,99, quando você era criança, você brincava com essa bola, chutava, dava uns 3 chutes e arrebentava, você comprava outra. Era um sucesso. Você usava o quichute ali maravilhoso, amarrado na canela, feliz da vida. E você brincava e era feliz, você não era profissional, você não tinha obrigação de ser profissional. Mas foi passando um tempo e alguns aí foram crescendo, você compra uma bolinha mais top, ou topper, né? Mais topper, né? O marketing. Daí você vê, você compra uma chuteira mais legal, você vê uma roupa mais bonitinha, coloca uma caneleira. E até hoje o pessoal vai... Às vezes o cara não virou profissional, mas o cara, o meu cunhado, o cara tem toda a roupa para jogar futebol e todo dia joga. Ele não é profissional, mas ele quer toda vez melhorar. Mas no desenvolvimento de software, a gente vê que a galera meio que parou na faculdade. Eu sigo carreira acadêmica também, e eu sou um dos poucos, talvez eu e o Juliano, que vai depois palestrar aí, lá em Maringá, na região, são um dos poucos que falam de clean code, de alguns materiais ágeis aí para desenvolvedores. E como a galera, os professores ensinam tortamente os desenvolvedores. E aí o cara chega na empresa e continua fazendo a mesma coisa amadora. Sendo que ele aprendeu isso no primeiro ano de faculdade. E a gente vê isso muito claro. Mas daí a gente começou a falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer A, B, vamos para tal linha. A gente até que chegou num dia e falou, cara, cada um está indo para um rumo, cada um aqui de uma linguagem de programação, um acha que é melhor isso, A e B. Em resumo, a gente chegou e descobriu esse livro. Esses 2 livros.
Se você não conhece, você deve sair daqui. Se você não lembrar nada, lembra dessa foto, que tira uma foto disso. Quer folhear o livro, eu trouxe. Os livros do Uncle Bob, que o Robert C. Martin, o tio Bob, ele escreveu 2 livros, Clean Code e Clean Coder, Código Limpo e o Codificador Limpo. Um trabalha bem a parte técnica, o outro o comportamento. E aí a gente falou, cara, tá aqui, a gente pode aplicar. E sabe qual que foi a nossa grande ideia? Vamos falar com o RH, cada nova contratação, dá o livro e o cara lê. Você acha que ele vai ler? Se o cara não é profissional, o cara não vai ler. A gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa muito mais legal e prática para entregar para ele, fazer que ele leia, mas a gente não vai conseguir fazer isso. Até que a gente chegou no nosso querido amigo Código de Conduta, que é um livreto de 25 páginas, que não são numeradas, para não induzir a pessoa a achar que a página 1 é mais importante que a última, e para ele não induzir, tipo, é muito grande. 25 páginas, não vou ler não. Não, ele vai ler. É um item que a gente coloca no PDI, que é uma maneira de a gente dar feedback, o plano de desenvolvimento individual de cada colaborador, e ele ganha ao entrar na empresa. E quem já estava? Também ganhou. A gente fez um outro trabalho em cima disso. Ele é dividido em princípios e pontos de atenção. Ok? Princípios são coisas que a gente não abre a mão. A gente está ali, é firme, é isso, a gente se agarra nisso e luta muito por isso. Pontos de atenção a gente pode negociar. Às vezes, não vai rolar fazer um TDD. Tomara que eu não me apanhe aqui, por favor. Mas a gente valoriza. Se você não puder fazer agora, vai virar um card para fazer logo logo. Ok? E mais do que ler, deve ser seguido. Porque ler por ler, o cara pega ali, senta, durante 1 hora lê. Não, você tem que viver isso. Ok? E quais princípios são? Deve ser a pergunta assim, nossa, o Fusca criou com a galera do Comitê Técnico. Não. Se você pegar a página do livro The Clean Coder, Codificador Limpo, é isso aqui. Só que a gente resumiu e começou a trazer situações para a galera começar a vivenciar. Haja de modo profissional. Assuma a responsabilidade. Você tem desenvolvedor que não assume a responsabilidade? Nossa, tinha vários. Cara, tem hora que você tem que falar, você é o desenvolvedor que vai cortar o fiozinho e talvez vai explodir tudo ou não. É você. Se você não for, você sinalize, que é um outro item que está aqui, que a gente vai achar outro. Ou o time inteiro vai estar junto. Levante a mão. Diga não. Poxa, como era difícil negociar algumas coisas com alguns desenvolvedores. Porque eles diziam muito sim. E os que diziam não, a gente fala, não dá para trabalhar com esse cara. O cara começou a ficar sozinho. Que não vou fazer, não é Scrum, não é não sei o quê. Calma. Beleza, tem horas que você vai ter que gerar a tal da dívida técnica, mas a gente vai resolver. Cuide do produto. Esse é um outro princípio. Um dos itens que está escrito ali no livreto ali do Uncle Bob vai usar o lema do escoteiro. O escoteiro chega num lugar, ele deixa o lugar melhor do que estava antes. Ele limpa o lugar. Você tem uma tarefa, poxa, por que você não pode ir lá arrumar tal coisinha? Arrume, não custa nada. Se conheça. A gente sabe que desenvolvedor às vezes gosta de trabalhar muito tempo. Sinceramente, um profissional não precisa trabalhar tanto tempo. Trabalha no tempo correto. Você é pago para aquilo, você não precisa varar à noite. Você vai só se desgastar. Mas tem horas que precisa fazer isso, mas se conheça. Vai trazer muito mais resultado. Defina terminar. Talvez esse é um dos itens mais interessantes. Quando que termina? E como que a gente vai trabalhar isso em cima dessa prática? Ajude e seja ajudado. Quando a gente fala isso lá na DB1, a gente usa uma imagenzinha de um cara programando assim, do lado tá pegando fogo. A única coisa que ele faz é levantar os olhos, olhar pro fogo e voltar a programar. Tipo assim, a galera tá precisando de ajuda e ele tem a solução. Não, ele se esconde. Ou ele então tá muito travado na tarefa, não fala na dele, não fala nada e está se escondendo. Ajude e seja ajudado. Forneça estimativas de modo profissional. É muito difícil estimar. Porque estimar é dar um belo chute, na minha concepção. Mas existem maneiras de dar chutes certos. Aí eu vou usar uma analogia. Eu joguei basquete durante 8 anos. Eu vou ser sincero, nunca gostei muito do Oscar Schmidt. Por quê? Porque ele só fazia cesta. Na minha concepção, ele não é o melhor cara, porque ele não é completo em todas as áreas. Eu via outros caras que jogavam com ele fazendo isso. Mas ele é muito bom, por isso está no Hall da Fama. Mas por que ele era diferente? Porque acabava o treino, ele ficava arremessando muito mais vezes.
E ele aprendeu a fazer isso muito melhor. E eu tento trazer isso para mim. Puxa, como é que eu vou começar a estimar de modo profissional? Estimando. Puxa, será que eu consigo fazer essa tarefa em 1 hora? Não, errei. E assim você vai aprendendo. Então essa é uma dica. Forneça estimativas de modo profissional. E tem várias técnicas que você pode ler. O livro ali diz sobre isso. Saiba lidar com pressão. É difícil lidar com pressão, mas é o nosso ambiente. Na DB1 tem um ambiente um pouco de pressão forte. O único lugar que não tem pressão é na torneira do banheiro. Por incrível que pareça, lá você aperta, sai água. Fala, não tem pressão essa água, cara. O restante tem pressão lá. Lá tem muito forte a cultura da entrega. Até a gente às vezes gera umas críticas assim, essa entrega está com qualidade ou não, mas isso é uma coisa interna nossa lá. Mas saiba lidar com pressão. Sinalize, eu já falei, treine. Vou usar o exemplo do... Felizmente morreu o carinha lá do Linkin Park, né, nos últimos dias. Alguém já viu o show do Linkin Park alguma vez na TV? Levanta a mão quem já viu alguma vez. Beleza, você acha que os caras quando sobem no palco lá vão treinar? Não, os caras ensaiaram muitas vezes antes, né? Fizeram uma série de práticas, treinaram. E como a gente vê desenvolvedores querendo treinar na hora do vamos ver. Tem coisa que não pode, é você que vai treinar em casa. O meu cunhado lá que joga futebol, ele treina para quando chegar os campeonatos lá do banco que ele atua, para jogar bem. Puxa, como tem desenvolvedor que... eu acho que a empresa tinha que dar espaço para aprender, sei lá, Go, aprender PHP. Não é, velho, é em casa, se vira. Pneu do Fusca, tá? E é o que tá escrito lá. A gente tem um espaço lá na DB1 que a gente incentiva. Só que não dá para ficar tanto tempo treinando. Beleza? E conheça o seu campo. Cara, eu não sou um bom front-end. Não me coloque numa tarefa de front-end. E como a gente errava colocando pessoas nos lugares errados. Beleza? E muita gente colocava porque a galera não sinalizava. E a gente começou a dar voz para esse pessoal, empoderá-los. Como a gente já falou, ouviu isso. Quando a gente começou a empoderar os desenvolvedores, a coisa começou a mudar. Ok? Mas aí eu pergunto, puxa, os desenvolvedores começaram a ficar mais felizes, começaram a ficar mais empoderados, e aí? Isso é só para os desenvolvedores? A gente acabou entrando em conflito com alguns gestores. Por quê? Porque o desenvolvedor falava, vamos fazer, os caras estão dando apoio. E aí o gerente, não. Prazo assim, fechado, escopo, parará, não. Aí a gente vai lá como comitê técnico tentar mudar a história. E a dinâmica que era com os desenvolvedores não funciona para gestores. Não dá, o papo é diferente. Eu, quando vou falar com os desenvolvedores, é uma linguagem um pouco mais aberta. Com os gestores, você tem que aprender a negociar. E aí a gente usa uma dinâmica, todo mundo lembra desse programa aqui, o Tentação? Beleza? Oi, vamos lá. E a gente usa até a máscara do Silvio Santos lá. É engraçado, a gente, paga mico lá com os gestores, mas, a gente está defendendo o que a gente acredita. Isso que importa. A gente coloca a máscara e começa a fazer. Olha, a gente lança algumas perguntas que são intencionais e geram muita polêmica. Tipo, a qualidade é negociável. Porta 1, você concorda? Porta 2, você discorda? Porta 3, você não tem certeza? É muito legal ver o que acontece. Porque não sou eu que vou responder, é eles que vão debater. Eles brigam entre eles. E, sinceramente, dá muito certo. É muito legal, porque você só fica lá, oi, olha lá, porta 1, daí o que você acha? Sim, não, daí só vê as portas andando assim. Porque no programa tinha isso, você lembra que alguém começava a ouvir uma coisa e, tipo, a velhinha daqui ia pra cá? Sempre tem os gestores que vai assim, opa, é o cara que não sabe, né? Funciona, é muito legal. Essa dinâmica a gente aprendeu no livro do, acho que é Jorge Aldi. Jorge Aldi, isso, obrigado. Livro muito legal, não tinha esse nome do programa Tentação, mas a gente adaptou e dá muito certo. Se você quiser usar na sua empresa, cuidar para não gerar briga. Então a gente está ali muito mais como mediador. E quando a gente vê que a coisa está indo para um lado nada a ver e furando o código de conduta, aí a gente entra e fala, tá errado isso, você tem que dar espaço, papá. Beleza? Aqui uma dica legal. E aí os gestores começaram a dar espaço. Foi muito legal. E tem começado a trazer resultados. E os resultados? Programadores profissionais. Não vou falar todos, tá? Mas pessoas que começaram a dar valor a fazer um teste, a olhar um sonar. A gente começou a ter prática de code review. A gente começou a ter... a gente tem um departamento de qualidade lá, eles ficam auditando um monte de coisa lá e falam que cadê o code review, cadê não sei o quê? Precisa melhorar muito, mas começou. Legal. Programadores profissionais, a gente começou a ver a galera tirando certificação.
Pensa num povo que não estava interessado em nenhum virar, tirar certificação Java. Eu mesmo, para que? Eu já tinha Scrum Master lá, para que eu vou tirar outra certificação? Fui lá e tirei outra. E a gente começou a ver que não só os desenvolvedores começaram a ficar interessados. O comitê de técnico foi o primeiro, hoje a gente tem um comitê de análise e de teste, e a galera de análise começou a tirar muita certificação, o comitê de teste também, a galera de teste começou a tirar certificação, e a empresa começou a crescer. O gerente de projeto falou, vamos tirar o PMP, já que a gente está perdendo foco, né? Dos caras, não, vamos competir, aqui é PMP. E começou aquela briguinha básica, né? As coisas assim. Eu posso falar um pouco de gerente de projeto, que eu atuei 9 meses como gerente de projeto. Até um dia eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu decidi voltar. Eu prefiro o mundo técnico. Eu tive a experiência de lá e voltei. Não que é ruim, mas eu percebi que eu sinalizei e que eu conheci a minha área. Eu não funciono para GP. Voltei e estou sendo muito mais feliz onde eu estou. Isso é uma das práticas aqui, ó. E a galera me ouviu e me falou, volta. E aí o projeto vai ficar dinheiro para... você vai dar mais resultado lá, vamos manter você lá. Deu certo. Programadores profissionais, já comentei. Disseminação de conhecimento técnico. Muita gente conhecia de vários pequenos assuntos e não podia falar. A gente sempre teve uma área de treinamentos internos e organizacionais muito boa. Só que você tinha treinamento de quê? Feedback, negociação, toda essa parte muito importante. Mas e o técnico? Treinamento de Selenium, treinamento de JUnit, treinamentos diversos. Poxa, não era ruim. A gente começou a ver que também marcar treinamento de 1 hora não dava certo. Aí alguém teve uma grande ideia, o Everton, um dos membros do comitê, falou assim, vamos criar um cara chamado Lightning Talk. 15 minutos no momento do café, também acho que está escrito lá no livro do George Audi. Beleza, a gente começou a usar e tem dado muito certo. Beleza? Hoje a empresa viu que o negócio está tão bom que transmite na web, fez um espaço especial para a gente. Mas a gente começou assim, com uma TV, pluga ali e fala. Hoje tem microfone e tal, virou uma coisa importante, o presidente vai lá, usa, que legal. Mas começou na base. Hoje esse movimento de base, subindo e trazendo ideias, foi muito melhor do que de cima, descendo. Disseminação de conhecimento, uma coisa que a gente pode falar. Eu estou aqui, a empresa pagou tudo para mim estar aqui, que bom, cara. Beleza? Até um tempo atrás, eu falei, a gente quer ir no TDC, não, vai assistir online, é de graça. Então começou a acontecer. Incentiva novas tecnologias. A gente mexe com várias tecnologias, mas, por exemplo, para que mexer com robô, com IoT? Quem estava na trilha estádio ontem viu o Teambot lá mexendo. É da dessa empresa. Um cara que começou, criou um robô. Aí veio uma discussão minha interna. Ele chama que é um robô Scrum Master, mas não é Scrum Master não, porque eu acho que aquele robô não vai fazer aquele trabalho de Scrum Master. Ele aponta indicadores de ajuda do time. Porque a galera ficava olhando os quadros, ninguém olhava aquela tela lá com os erros do sonar, ninguém olha. Porque tá na tela, ninguém se levanta lá, daí o que acontece? O Teambot fala, gente, temos um novo erro. Todo mundo escutava o bichinho, opa, temos um erro, vamos lá. Foi uma ideia de um cara, falou, podemos fazer isso. Foi lá, fez um robô, e a coisa começou a acontecer. Tá aí, ó, ontem estava lá no final da Trilha Stadium, lá no encerramento do evento falando, a gente nunca imaginou onde poderia chegar. E começou com esse movimento de espaço e incentivar novas tecnologias. Desafios. Cara, manter o que a gente já conquistou tem sido bem difícil. Não porque não tem espaço, mas porque a gente está alocado em projetos e manter tudo isso às vezes é pesado. Aculturar o código de conduta tem sido uma etapa difícil, manter isso. Apoiar os outros comitês de análise e teste e medir. A gente não tem conseguido medir muitas coisas. A gente vê, igual ali o Suman falou, a gente vê produtividade, a gente vê satisfação, menos energia, mais número. Difícil. Talvez o único número que a gente consiga é o número de certificações que cresceram. E aí, tá legal, você ouviu tudo isso, beleza, tal, depois do almoço talvez está meio acordando. O que eu vou fazer? Eu queria deixar alguns toques com você sobre o código de conduta. Olhando os princípios que foram falados aqui, eu queria perguntar para você, você se considera profissional? Esses são os princípios. Se você se considera profissional, legal, cara, continue assim. E, por favor, faça outras pessoas se tornarem profissionais. Se não, saia daqui e comece a se mudar. Uma atitude profissional é você ir atrás, por exemplo, desses livros. Beleza? Que eu falei código limpo e o codificador limpo. E uma atitude profissional é comprar o livro. Não é baixar o PDF. Tá? Você está fazendo pirataria, não faz isso, cara. Compra o livro. Tenha na sua biblioteca.
Lá, ó, li. E leia, né? Não só compre, leia. Beleza? Outra coisa, você está num time de profissionais? Pense aí, seu time tem profissionais? Desenvolvedores, Scrum Master? É a galera profissional? Se sim, que bom, cara. Continue assim, decole. Se não, você é o agente transformador para fazer essa mudança no teu time. Você vem para cá, leva isso daqui para a galera. Dissemine com todo mundo. Ande com pessoas profissionais. Isso tudo aconteceu quando um grupo de pessoas chamado Comitê Técnico, que a gente tem alguns nomes lá dentro, mas começou a ficar incomodado e falou, vamos juntos, gente, vamos. E a gente ganhou espaço. Muitas das coisas que a gente fez foi sem autorização de diretoria. E os caras da diretoria falam assim, mesmo, já fizeram tudo? Já. Vocês gastaram dinheiro? Não. Ah, então tá bom, tá aqui um dinheiro pra vocês aí gastar agora. Ó, que massa, velho. A gente não tinha dinheiro, agora tem. Leia o livro O Codificador Limpo, Clean Coder. Cara, por favor, saia daqui e leia esse livro. E se você quiser uma cópia do código de conduta, eu te mando. Tá? Não tem problema nenhum, isso daqui não é direito autoral, cara. Ó, eu te mando por e-mail, em PDF. E como que você vai me achar? Tá aí, ó. wagner@db1.com.br ou Wagner Fusca, se você não lembrar, wagnerfusca@gmail.com, @tiofusca. Ou tem o meu blog, não tem nada postado. Mas vai ter. É um tema que eu quero falar muito sobre essa ideia de profissionais. Os desenvolvedores precisam se tornar mais profissionais. A gente ouviu, acho que ali com o Vitor, se essa galera não crescer, a coisa vai ficar complicada. A gente vai colocar processos e a coisa vai continuar waterfall, ruim, uma série de coisas. Então quero debater um pouco mais sobre esse tema. E se você quiser ganhar um Arduino, entra nesse site, db1.com.br/inova, faz um cadastro lá que a gente vai sortear hoje, no final do dia, tá? Beleza? Tem um prêmiozinho. E eu já volto no slide aí com os meus dados. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, tá à vontade. Quem quiser, o endereço está aqui embaixo, tá? Da minha parte é isso. Muito obrigado aos coordenadores por terem acreditado em mim, confiado, sem me conhecer em nada aí. Show de bola, beleza? Então, perguntas, estou à disposição aí. Pessoal, como a gente falou, é o final do slot, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai chamar também o Suman e a Tati, pode vir aqui ficar do ladinho. A gente vai fazer uma pergunta a cada um, beleza? Uma pergunta pro Fusca, uma pergunta para eles. Enquanto isso, o Mota vai fazendo o setup. O Erez, quiser ir botar a palestra na máquina, Erez, pode ir chegando ali, tá bom? Então, uma pergunta a cada um. Vai lá, Dilson, fala alto a pergunta. Vai ser para quem? Aí você repete a pergunta. Fusca, tá. Perdão, obrigado. Tá, legal. São as duas perguntas. Como o RH vê essa questão do código de conduta e por que a gente não publicou ainda externamente. O RH compra a ideia e foi, na verdade, assim, a gente levou isso pro RH e eles percebiam que eles perdiam muitos talentos e uma maneira de reter esses talentos foi uma aposta. A gente acredita que pode ser uma solução. Então, eles compraram a ideia e tanto assim que... muitas das vezes, em algumas entrevistas, na parte técnica, a gente é chamado para apresentar o cenário. Então, o RH comprou e está junto. Por que a gente não publicou? Sinceramente, porque não sei. A gente nunca pensou nisso. Por que não? Mas pode ser publicado tranquilamente. Legal, é uma ideia para a gente colocar em prática, assim, sinceramente a gente nunca pensou em publicar. Ficou tão interno e agora a gente começou a divulgar, por que não publicar? Pode ser uma boa ideia, uma iniciativa aí. Obrigado pela ideia. A pergunta agora para o André e para a Tati, vamos lá. Quem levanta a mãozinha? Ô gente, eu fiz eles levantar, vocês vão... Se teve mais vazão a aplicar as práticas ágeis para
no recrutamento e seleção, é isso? Como o Suman falou, a gente não teve números de indicadores que confirmem isso, mas sim, melhorou muito, principalmente pela organização. A gente começou a ter o processo mais estruturado, mais organizado, saber onde está o quê. E isso ajudou muito, está ajudando muito, com certeza. Só complementando, como a gente falou, era muito focado uma analista em uma vaga. E aí, depois que entenderam o espírito de equipe, tentar trabalhar de forma mais ágil, né? Então, uma vaga mais difícil, elas já combinavam que duas iam triar de uma vez. E às vezes a vaga ela podia ser para Campinas ou para Maringá ou para São Paulo. Então, uma focava nos currículos de Campinas, outras nos currículos lá do Paraná para Maringá. Então, você conseguia em alguns momentos ter mais candidatos e evitar essa confusão de que duas ligavam para o mesmo, porque assim passou a ter mais de uma pessoa trabalhando com a mesma vaga. Ok. Pergunta para quem? Peraí. Vou dar preferência para ela que ela ainda não fez, tá? Agora vai fazer para quem? Pro Fusca. Vai lá, Fusca. Sim. Tá. Se a gente teve problemas com pessoas que não se adaptaram ao código de conduta, a gente tem uma iniciativa de sempre acreditar na pessoa e a partir do que a gente chama de PDI, feedbacks trimestrais, colocar como item, você precisa melhorar isso, isso e isso. Vou até ser sincero, a gente erra em acreditar demais nas pessoas. E as pessoas, elas não aguentam a pressão. Elas escolhem sair, muitas das vezes. Elas falam assim, isso aqui é muito pra mim, eu tô acostumado a ficar quietinho no meu canto sem ter que desenvolver minha carreira. A pessoa geralmente sai, a gente dificilmente demite. Legal. Perguntas pra dupla? Peraí, se ninguém tiver, eu prometo que eu dou preferência pro você, Edilson. Mas deixa eu ver se mais ninguém tem. Mais ninguém tem? Então vai lá. Todo mundo quer falar com a Tati, ninguém quer falar com o Suman. Por que será? Pela dificuldade da gente conseguir trazer os gestores para acessar o nosso quadro de vagas e ter mais acesso ao processo como um todo, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrentou com isso foi até o comodismo que eles já tinham de nos procurar. Então, é muito mais fácil eu ir até a mesa da Tati ou mandar uma mensagem para ela me explicar o que está acontecendo. A gente divulgou o processo que aconteceu, da importância deles usarem o quadro, mas isso não se alastrou por toda a equipe. A gente nunca pensou em outra forma de... Só complementando, a gente inclusive colocou alertas no Slack deles, tá? Quando a vaga deles era movimentada no quadro, pulava lá, sua vaga foi para tal situação. Talvez seja uma situação particular na matéria, mas pela estrutura que a gente tinha e que ela já vem sofrendo uma transformação, um gerente é gerente de muitas pessoas. Mas muitas assim, coisa que eu não vejo no mercado. Tipo, uma pessoa gerente de 90. Então, se ele é gerente de 90, imagine o tamanho da área, imagine o tanto de vaga aberta. Então, para ele achar a vaga no quadro, e ele estava acostumado. Tati, como é que está a vaga tal? Ela responde. Então, ficou mais difícil mesmo de convencê-los dos ganhos ali, de usar a ferramenta e ter mais clareza. Mas ficou lá, inclusive está disponível até agora. Um ou outro que tem uma equipe menor ou que comprou a ideia, acompanha. Então, pessoal, última pergunta antes de passar para o Erez. Vamos lá, quem tem aí, está aberto qualquer um. Vamos lá. Pode falar. Legal. Repete a pergunta, hein? Tá, a pergunta é se houve uma melhora na qualidade da seleção.
Bom, o meu foco não era esse, porque eu até não sei ensinar como recrutar pessoas com qualidade. O que a gente percebe é que pela organização, como a gente já falou, evitou-se desperdício. Mas eu acho que no perfil do candidato a gente começar a escolher candidatos melhores, a Tati pode complementar aí, mas eu acredito que o trabalho delas, mesmo gastando muita energia, já era um bom trabalho. Exatamente. Até como a gente mostrou no início, apesar de toda a bagunça, o processo acontecia, a gente trazia bons candidatos. Isso continua acontecendo. Não vejo que a qualidade dos currículos selecionados melhorou, mas a forma como a gente busca e como a gente acha ficou com certeza muito melhor. Beleza, então, pessoal, muito obrigado. Valeu, palmas. Valeu. Obrigado, Fusca. Legal.